Muito obrigado por estarem aqui presentes. Bom, hoje temos então um assunto bem interessante para conversarmos, que é unir neurociência e inteligência artificial. De onde surgiu essa ideia de juntar as duas coisas? Para quem não me conhece, eu me chamo Paulo. A minha formação é na área de informática, é na área de TI, mas como um apaixonado de neurociência, que já aprendi inúmeras coisas práticas para o nosso dia a dia, de como podemos beneficiar por conhecer melhor como funciona a mente humana e desenvolver algumas habilidades. Então, já fiz vários vídeos, tem o canal aqui, a maioria deles fala dessas habilidades relacionadas com neurociência, como desenvolver foco, memória, raciocínio, como também combater algumas características que podem nos prejudicar, como a autossabotagem, a ansiedade. E a inteligência artificial é algo bastante falado, e alguns, inclusive, até têm o receio de que a inteligência artificial vai acabar substituindo a inteligência humana no futuro. Será que isso realmente vai acontecer? Então, essa é uma excelente oportunidade de mostrar como estas duas áreas podem se unir para impulsionar o nosso trabalho. Tá? Alguns exemplos de segmentos de trabalho que serão afetados por essa união de neurociência e inteligência artificial. Aqueles que são terapeutas, psicanalistas que cuidam de saúde mental, também profissionais de área de vendas, marketing, atendimento a clientes e uma série de outras atividades podem se beneficiar desta junção. Então, será um prazer estar aqui e conversar com vocês sobre esse tema tão fascinante que é a união de neurociência e inteligência artificial. A neurociência, já por séculos, procura entender a mente humana. Tá? E a neurociência moderna tem nos dado muitos insights sem precedentes sobre como o nosso cérebro funciona, como nós tomamos decisão, como nos relacionamos com as pessoas, como que o conflito de razão e emoção se equilibra dentro da nossa mente, ou quem vence em que situação. Mas será que podemos ir além do que tudo que a neurociência já descobriu? Sim, é aí que entra a inteligência artificial. A inteligência artificial jamais substituirá a inteligência humana. Jamais vai conseguir replicar um cérebro humano com todo o seu sistema complexo e intricado. Mas a inteligência artificial, ela pode criar sistemas de auxílio, pode criar ferramentas que nos ajudam a aprender, a raciocinar e até, entre aspas, sentir padrões complexos da mente humana. Então, quando integra os princípios de neurociência com o poder da inteligência artificial, desenvolvemos ferramentas que ampliam as capacidades humanas. Vamos usar aqui uma primeira ilustração para a gente entender isso. Por exemplo, imagine operários fazendo uma obra pública, por exemplo, uma rua, uma praça, um viaduto. Imagina se não houvesse nenhuma máquina para ajudá-los. E no passado, num passado não tão distante, 100, 200 anos atrás, era na enxada, era carregando pedras nas mãos, era com bem poucos recursos que se construía uma rua, que se construía uma casa. Hoje as máquinas, elas com a sua força bruta de maquinário, ajudam muito no transporte de pedra, de cimento, de água e de tudo que ajuda ali os operários a fazerem mais rapidamente e mais bem feito aquele serviço. Da mesma forma, a inteligência artificial vai ser uma ferramenta no nosso cérebro, porque vai
potencializar as qualidades que nosso cérebro tem. Vamos supor a situação que um terapeuta, por exemplo, está ajudando ali um paciente. E quem conhece a vida de terapeuta sabe que cada paciente é um caso diferente. E de quando em quando esse terapeuta vai ouvir uma história totalmente diferente, uma situação inusitada que talvez nem imaginasse que poderia existir com um ser humano. O que fazer numa situação assim tão diferente? Bom, o terapeuta aprendeu a tratar o emocional, a parte mental da pessoa, estudando. No passado se tinha livros, tá? Por séculos. A primeira referência de estudo da mente humana e do sistema nervoso de uma pessoa é do Antigo Egito, algo já de milhares de anos. Séculos passados, como o século XIV, XV, já tinha vários estudos mostrando que a neurociência moderna estava já engatinhando. No século XX, ela deslanchou muito mais, e principalmente quando surgiram exames como de tomografia, ressonância e outros mais avançados, que permitiu entender um pouco melhor como funciona o cérebro humano. Pensa bem, o terapeuta que quer ajudar seu paciente, será que ele consegue consultar todo esse histórico de publicações? Será que esse terapeuta conseguiria ir em todos os seminários, as apresentações que já foram feitas sobre neurociência? Será que ele consegue pesquisar ou pelo menos conhecer todos os sites que existem falando sobre esse assunto? Realmente é muita matéria. E algo que pode ajudá-lo também são conhecimentos de neurologia, de fisioterapia, de análise corporal, quer dizer, uma infinidade de assuntos estão à disposição dele para ajudar aquele paciente que está na sua frente. Nesse sentido, então, ao invés de livros, você ter arquivos de computador, torna a pesquisa mais rápida. Ao invés de arquivos de computador, você ter a internet, te ajuda a achar mais rapidamente. E além da internet, se você tem inteligência artificial, ela pode te ajudar a encontrar muito mais rapidamente todo esse conjunto de informações que se precisa ter. E a inteligência artificial também é chamada de IA generativa. O que é isso? A IA generativa, ela pesquisa muitos assuntos de neurociência, de terapia, de neurologia, de fisioterapia, de análise corporal e vai filtrando todos esses assuntos. E por fim, então, ela gera um texto baseado nos pontos principais de cada item desse que ela pesquisou. Aí então ela dá já uma resposta muito mais direta e muito mais objetiva. É uma ferramenta a ser usada, mas é claro que uma ferramenta ela precisa ser aprendida a usar. Assim como um profissional, por exemplo, ele pode ter uma furadeira e quer fixar um vaso na parede, mas se ele não souber usar a furadeira, ele pode até se machucar. Assim também a inteligência artificial, ela precisa ser aprendida a filtrar aquilo que se quer. Então, na situação que colocamos, o terapeuta está diante de uma situação bem diferente do normal ali com o seu paciente. Ele pode usar ferramentas de inteligência artificial previamente programadas para pesquisar assuntos em determinadas situações, em determinados pontos de vista, para que a resposta seja mais específica para aquilo que ele precisa. E ali, no momento da consulta, ele põe os últimos detalhes para auxiliar nessa pesquisa direcionada para o paciente dele. Esse é um primeiro exemplo que estamos começando a falar sobre unir neurociência, que é o conhecimento do cérebro, da mente humana, do sistema nervoso humano, e a inteligência artificial usando para agilizar diagnósticos e tratamentos. Nós começamos a falar sobre
terapeutas, psicanalistas, psicólogos, psiquiatras, todos esses profissionais que tratam da nossa saúde mental e emocional. Talvez alguns até pensem: será que a inteligência artificial vai eliminar essa profissão? Vamos raciocinar um pouquinho e deixar que a resposta surja naturalmente. Pensa bem, a inteligência artificial ela foi criada como? A inteligência artificial foi criada para te agradar, para te dar as respostas que você quer ouvir. Se uma pessoa está com um problema emocional e ela tenta descobrir um programinha de IA para responder o que ela está passando e aconselhar com aquela IA, a inteligência artificial está programada para responder o que agrada a pessoa. Mesmo se ele tentar colocar ali, fale para mim a verdade, mesmo se doer em mim, mas fale a verdade. Ainda assim, a inteligência artificial, ela só conhece o lado da pessoa, só conhece o que ele colocar ali, de maneira que não tem como dar uma resposta precisa e exata. Talvez sirva até para desabafo. Grande parte das ansiedades, das tensões humanas, talvez possam ser aliviadas simplesmente para desabafar. Que seja com o espelho, que seja com um amigo, que seja com a mãe, com o cônjuge. Às vezes o desabafo ele já produz um alívio da carga emocional. E esse desabafo com uma inteligência artificial pode provocar esse alívio. Mas não é somente desabafar. A pessoa que quer de verdade tratar o seu emocional, ele precisa de um profissional. Assim como o trator, ele pode fazer um grande serviço de força bruta ali na construção de uma avenida. Só que precisa de um operador habilidoso para dirigir aquele trator, para operá-lo de maneira que o resultado seja o adequado. Então, nós vamos. Só um momento, por favor. Então, a figura do profissional, ela sempre será fundamental para que haja a cura do problema. Agora, quando se fala que a inteligência artificial pode fornecer ajudas para aqueles que trabalham com neurociência, quais seriam essas ajudas? Ainda falando sobre a situação aqui de profissionais de saúde mental. Uma inteligência artificial baseada em modelos neurocientíficos pode fazer uma análise do padrão de linguagem do paciente e pode identificar padrões de fala, pode identificar expressões faciais e mostrar que emoções ou estados mentais estão envolvidos ali. Algo até muito mais preciso do que talvez o próprio terapeuta. Por exemplo, a íris dos olhos, que se movimentam conforme a pessoa tem as suas emoções. Talvez um profissional não capte isso, mas a inteligência artificial pode captar. Ou seja, ela pode fornecer sinais sutis que vão ajudar a entender o que está passando com o paciente. E depois que entendeu o que está passando com o paciente, aí dar orientações de como seriam boas formas de tratá-lo. Claro que o humano profissional vai ver realmente de uma lista de sugestões qual vai se encaixar melhor com aquela pessoa que está ali diante dele. Quando falamos em ferramentas de inteligência artificial, o que vem na tua mente em primeiro lugar? Quer colocar no chat? Quando se fala ferramentas de inteligência artificial, o que te vem talvez primeira a, a primeira opção que vem na tua mente?
Talvez alguns pensem, é o Chat GPT. É verdade, ele é o mais famoso, tem se mostrado muito eficaz, tem sido a origem atualmente da, da inteligência artificial que teve grande destaque. Então, o Chat GPT ele se tornou famoso. Dentro do Chat GPT, existe o recurso de você criar o chamado agente GPT, que você coloca ali o perfil. Tá? Então, uma pessoa que trabalha com saúde mental, ele vai colocar as características do trabalho dele, ele vai fazer um chamado prompt, as características do trabalho dele e quais seriam as questões a serem perguntadas, tal. Então, é uma programação que talvez ele demore ali 15, 20 minutos colocando todas aquelas informações, de maneira que quando chama aquele agente e fala, Dona Maria está chorando desesperadamente. Aí o programa do agente GPT, ele começa a te responder, tá? Começa a te colocar perguntas. Qual é essa situação e qual é isso, qual é aquilo? Então vai dando ideias de como investigar o caso da Dona Maria, que está chorando muito. Mas, além do agente GPT, existem plataformas que criam chamados agentes de IA ou funcionários de IA. Se o agente GPT, 15, 20 minutos, você elabora o prompt e coloca ali, o funcionário de IA numa plataforma, eu, por exemplo, gosto da Zaya, que é uma que eu aprendi a trabalhar. Tem várias, inclusive algumas de código aberto. Ali você cria toda uma personalidade, não é só um prompt. Você vai criar primeiro qual a descrição da empresa. Vai colocar o cargo do funcionário com as suas atribuições. Vai destacar as características de personalidade que ele deve demonstrar e vai fazer toda uma sessão de treinos para que esse funcionário de inteligência artificial ele possa trabalhar para você. Tá? Casos mais simples, quando você pega para montar isso do zero, é sinceramente uma semana de trabalho para estar montando. Tá? Principalmente se está fazendo para um cliente, que você tem que entender tudo aquilo que o cliente precisa e quais serão as fontes de pesquisa, porque esse agente de inteligência artificial ele não vai ficar solto na internet, porque ele pode talvez buscar coisas que não tenham tanto a ver. Então você vai limitar também o campo de pesquisa dele e raciocina comigo. Se um prompt você demora 15, 20 minutos e ele fica funcionando. Um agente de IA que precisa uma semana de programar para ele funcionar do jeito que você quer. Qual dos dois vai ter uma performance melhor? Qual dos dois? Coloca no chat aí, vamos ver se vocês estão acompanhando. Qual dos dois? Aquele que você demora 15, 20 minutos para programar ou que demora uma semana? É. Então, o agente de inteligência artificial com certeza terá resultados muito mais precisos, que ele pode operar com o ChatGPT, com o Gemini, com várias outras inteligências artificiais de base para comandá-lo, mas é uma programação detalhada que é feita. Quais são alguns exemplos comerciais que já temos disponível? No mercado já existem vários desses programas, vários desses robôs que podem ser adquiridos e contratados. Eu não vendo eles, eu aprendi a montar, mas eu não vendo. Só estou colocando aqui para que vocês conheçam, tá? Tem, por exemplo, o ISA, que é um chatbot de saúde mental. Tem o Ellipsis Health, que é um aplicativo que analisa a voz do cliente para identificar traços de depressão, ansiedade, baseado nos padrões linguísticos e sonoros que a pessoa está emitindo. Tem o uso da realidade virtual,
uso da realidade aumentada, que faz com que o paciente, por exemplo, tratando medos, tratando fobias, situações de traumas, ele possa ser exposto de uma maneira controlada a isso, segura, para que ele possa vencer aquela situação. Esse é um breve resumo de algumas das ferramentas que existem lá. Eu não vou entrar em detalhes nelas, porque afinal não é o objetivo ficar pormenorizando inteligências artificiais. Vocês foram convidados a vir aqui para poder conhecer a união da neurociência e da inteligência artificial. Qual a vantagem de usar essas ferramentas? A vantagem ela é bem fácil de ser definida. O terapeuta, ele foca mais na empatia, ele foca mais na relação com o paciente, ele não precisa ficar fazendo uma série de pesquisas adicionais, principalmente na frente do próprio paciente. Ele não precisa, porque ele tem ferramentas que vão agilizar esse trabalho de buscar as informações certas para ele ter na mão. Sem falar que a inteligência artificial ela pode gerenciar e organizar dados do paciente de maneira que possa se perceber algumas coisas que talvez numa conversa com a pessoa não se perceba. Por exemplo, a inteligência artificial, analisando o padrão de voz, vai identificar o nível de estresse da pessoa. Quando ele é exposto a uma realidade virtual, como fica esse nível de estresse? Qual a reflexão no padrão de voz? Então, são análises de dados que ajudam muito num resultado melhor de diagnóstico. Como também foi exposto a uma determinada realidade virtual, determinadas imagens, determinadas cenas. Será que está muito forte para a reação do paciente? Então, é uma ferramenta que te ajuda a diagnosticar esta situação. Comentamos bastante sobre aqueles que tratam a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional. Mas tem outras áreas em que pode ser muito útil a união da neurociência e da inteligência artificial. Por exemplo, vendas e marketing. Quem trabalha nessas áreas pode se conectar melhor com seus clientes, com o seu consumidor. Então, a inteligência artificial, ela vai ajudar nesse sentido. Vamos primeiro entender o lado neurociência. Tá? A neurociência, ela ajuda a entender como o cérebro funciona na hora de, por exemplo, comprar algo. Na hora de comprar algo, uma pessoa, ela é fortemente influenciada pelas emoções, tanto do visual, quanto também da emoção que é gerada dentro da pessoa, como também na segurança, na confiança, e todos esses sentidos. E a neurociência nos ajuda a descobrir gatilhos neurais que levam à decisão de compra. Como assim? Então, levando em conta, por exemplo, homens e mulheres. Já falamos numa aula anterior sobre isso. Quem quiser ver lá no canal do YouTube, tem várias aulas anteriores que pode assistir sobre isso. A mente de homens e de mulheres reage diferente. Então, a neurociência já nos ajudou, a chamada neurovendas, tá? Já nos ajudou a entender essas características das pessoas. Agora, então, sabendo as características que levam à compra, precisamos conseguir identificar essas características na pessoa e gerar nas pessoas as emoções necessárias para que ela compre. E também, depois, quando vem a justificativa pela razão, porque o cliente ele compra pela emoção, mas ele justifica com a razão. Qual a razão para ele justificar? Para não bater o arrependimento, para não bater o medo, para não bater a decepção e a volta para trás querendo desfazer o negócio. Então, os conhecimentos de neurociências nos ajudam muito nesse sentido a entender o consumidor e o consumidor moderno.
Aonde vai entrar nesse sentido a inteligência artificial? Bom, a inteligência artificial vai juntar os conceitos de neurociência específicos para o atendimento do consumidor. E vai, então, nos ajudar a analisar os dados e ver o que fica melhor em cada situação, com cada produto, com cada tipo de cliente. Se levar em conta que hoje, na área de vendas e marketing, é muito comum em empresas omnichannel, ou seja, com todos os canais disponíveis, tem a loja física, tem o site, tem o Instagram, tem o TikTok, tem o Facebook, tem o atendimento por telefone, tem o atendimento por WhatsApp, tem venda por telefone, tem venda por WhatsApp, e aí vai. Tá? Então, é necessário um amplo conhecimento de como o consumidor atua em cada situação. Uma venda pelo telefone, com certeza, é totalmente de uma venda com a pessoa presencial, cara a cara, ali numa loja. A venda pelo WhatsApp é totalmente diferente numa conversa pelo telefone. Então, a inteligência artificial vai ajudar a adaptar em todas essas situações. E o objetivo de tudo isso é ativar os centros de recompensa do cérebro. Então, a pessoa vai ver, poxa, essa oferta é tão bom, o que, que eu ganho com isso? Eu ganho tal coisa. Opa, injeção de dopamina? É isso que ele quer? Ele conseguiu encontrar ali algo que deu satisfação a ele. Então, ele quer o produto. A inteligência artificial te ajuda a entender tudo isso. Nessa área de vendas e marketing, facilmente nós associamos com outro campo em que a inteligência artificial está crescendo muito, que é no atendimento a clientes. Como assim atendimento a clientes? Porque uma coisa é a prospecção, você encontrar o seu cliente. Outra coisa é vender, é negociar, é quando o cliente está ali na sua frente, que você vai explorar os desejos e as necessidades dele e negociar com ele. Outra situação diferente é quando a pessoa já comprou, ele já é nosso cliente. E aí ele precisa, então, da maior de todas as atenções. Só que, infelizmente, nós sabemos, como consumidores, que muitas vezes empresas, principalmente grandes empresas, deixam a desejar no atendimento aos seus clientes. Pensa bem, quando você vai ligar para uma empresa de telefonia, você já sabe que vai ser um parto de 15 meses. Que você vai ficar muito tempo para conseguir resolver o teu problema. Isso todo mundo se identifica com essa situação simples. Bancos também, e uma série de outras entidades, quando se fala de resolver um problema, que parto é, porque não se tem uma boa estrutura. Mesmo quando se tem um call center, que tem pessoas que atendam, primeiro vem a tradicional URA. URA não é inteligência artificial, é a vovó da inteligência artificial. A URA é aquele sistema que, para saldo, diz que 2 para extrato, diz que 3 para transferência, diz que 4 para pagamento, e aí vai. Diz que 9 para falar com o atendente, 9. Se o seu assunto é cartão de crédito, diz que 1. E aí vai afora. O consumidor não gosta, a maioria sente-se insatisfeito com esse tipo de atendimento. Pior ainda, se, por exemplo, ao invés de ter toda essa estrutura de uma grande empresa, se tem ali um telefone que o consumidor liga, e liga, e liga, 5 vezes, 10 vezes, um dia, 2, uma semana, e ninguém atende o bendito do telefone. Ou então pelo WhatsApp, você manda uma mensagem, no máximo aquela proforma que o WhatsApp tem automática, né? No momento, todos os nossos
atendentes estão ocupados, aguarde que em breve você será atendido. A inteligência artificial pode ajudar a melhorar drasticamente o atendimento das empresas, aqueles que já são seus clientes, em vários canais, seja através de um chat, seja através do WhatsApp, seja através, tá? Em breve vamos ter formas de se conversar pelo telefone, pelo menos o primeiro atendimento. Tem um famoso banco que já há algum tempo, quando você liga lá, a gravação diz o seguinte: fale em poucas palavras o que você quer. É um vovô da inteligência artificial, tá? Que está ali funcionando, mas dá para melhorar muito ainda esse tipo de atendimento, tá? Essa necessidade, ela é dramática, tanto em pequenas, médias e grandes empresas. E com certeza a inteligência artificial vai trazer uma grande melhoria nesse aspecto. Com uma vantagem, a inteligência artificial, ela permite que todos, inclusive os pequenos, tenham um melhor padrão de atendimento. Talvez um profissional, um médico, um advogado, ah, um arquiteto que ele trabalha sozinho no seu escritório, ele não pode pagar uma secretária para atender o telefone. Fica muito caro pagar uma pessoa para atender 10, 15 chamadas por dia. Só que aí são 10, 15 chamadas que serão atendidas de uma maneira sofrida e se podem perder vários negócios. Com um atendimento automatizado, é possível que a primeira situação toda, tá, de perguntar o que a pessoa deseja, é encaminhar um boleto, toma o seu boleto. É uma lista de endereços, está aqui a lista de endereços. Resolve 80% dos assuntos. Os 20% que não dá para a inteligência artificial resolver, se passa para um humano atender. Então, isso vai resultar em quê? Em qualidade de atendimento. O atendente humano que vai receber essa chamada, ele já vai ter um histórico, ele já vai saber o que acontece. Então, esse atendimento humano pode, inclusive, fazer cursos e aprender o que a neurociência fala sobre atender os clientes, a necessidade de empatia, a comunicação não verbal, capacidade de resolver problemas de forma clara e satisfatória. Então, essa é a parte dos seres humanos. E a neurociência ajuda muito a saber o que fazer. A neurociência é o que vai alimentar tudo. Vai alimentar, inclusive, a inteligência artificial como poderosas ferramentas. Nós vimos aqui, então, 3 situações em que o conhecimento da inteligência, o conhecimento da neurociência, fornece toda a base para se atuar. Tanto humanos quanto robôs formam a base. Os robôs, a inteligência artificial, são ferramentas que vão ajudar as pessoas a desempenhar melhor suas funções, se concentrando no principal, que é o atendimento a outro ser humano, sem ficar desesperadamente correndo atrás de informação, correndo atrás de resposta, correndo atrás de enviar um formulário, enviar um boleto, enviar um documento. Afinal de contas, pensa bem, você como consumidor já passou pela situação de conseguir conversar com uma pessoa, a pessoa entendeu o teu problema, e o que, que ela fala? Me aguarda um minuto. Passa 1, passa 2, passa 10, passa 20, passa 30. Demora aquele tempão. Por quê? Ele está pesquisando. E isso a inteligência artificial faria com grande rapidez para que aquele atendente humano possa te dar a solução. Vimos então que realmente essa união de neurociência e inteligência artificial ela é bastante vantajosa. E é vantajosa para tantas outras áreas também. É um campo muito vasto, muito promissor, que pode com certeza ajudar grandemente
as pessoas, os profissionais e, principalmente, seres humanos mais bem atendidos, clientes muito mais bem atendidos. Vamos à sessão de perguntas. Eu vejo que o pessoal agora está já mais motivado. Aqui o chat já está começando a ficar um pouquinho mais cheio de comentários. Me falem o que vocês gostaram, me falem o que querem saber, perguntas. Se talvez quer pensar um pouco e perguntar depois lá no grupo, perguntem. Com certeza é um prazer contribuir com este conhecimento para todos vocês. Como está sendo feita a live aqui no YouTube, tá? Se tudo correr bem, quando a gente encerra aqui, vocês clicam de novo no link em instantes e vai poder assistir gravado a nossa live de hoje. Então, é um prazer ter todos vocês aqui. Muito obrigado, Marie, Marta, Clau, Antônia, Ione. Tem mais gente aqui para cima? Acho que deve ter mais gente aqui para cima. Luciano, muito obrigado pela presença de todos vocês, tá? É satisfatório, é muito gratificante para mim ter todos vocês aqui ouvindo essa apresentação. Uma boa noite, bom descanso a todos e em breve a gente conversa lá no grupo. Até mais!